5, um podcast feito para recarregar a nossa vida espiritual e, claro, uma ótima desculpa para bater papo com os amigos. Eu sou a Tice e eu tô com uma galera aqui muito bacana. A gente vai falar sobre missão. Esse é o nosso segundo episódio. A gente vai falar sobre missão na Selva de Pedra. Mas antes, se apresenta aí, povo. Olá, pessoal. Aqui é Débora e é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre missão. Oi, gente, eu sou a Ariane, é um prazer enorme estar com vocês nessa segunda temporada, gravando esse segundo episódio. Desejamos que vocês nos acompanhem aí, não só esse, mas como toda a série e até, se for o caso, ouve também os anteriores, você não vai se arrepender. Fala galera, eu sou o Rafael, citando F5 e missão dada, missão cumprida. Meu nome é Januário, eu já estive aqui antes, vocês estão tendo um déjà vu pra gente falar sobre missão, e eu moro na mesma casa que uma outra pessoa da bancada. Então, se rolar um eco aí, fique tranquilo, tá, gente? Lembrando, antes de começar, nosso papo de hoje, depois de apresentar essa bancada maravilhosa, é que você pode voltar aí nos podcasts. Nós temos vários episódios com um apresentador maravilhoso, que agora está em missão, inclusive, e toda essa galera que está aqui, ou pelo menos uma parte dela, né? Você pode voltar e ver o que já foi conversado, os bate-papos. Você pode ouvir no carro, você pode ouvir no ônibus enquanto você estiver voltando para casa ou indo para casa. Você pode ouvir em casa, antes de dormir, na hora que acorda. Eu não sei como é seu dia aí, mas você pode voltar e ver vários episódios sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que vai abençoar sua vida. Para começar o episódio de hoje, parece que a gente tá numa série, né? Solta a musiquinha. Então, hoje nós temos um tema especial, como todos os episódios, né? A gente traz um tema especial. Geralmente eu sempre empurro para Rafael responder, né? Qual o porquê do nome. Mas hoje eu vou escolher outra pessoa, que inclusive foi Rafael que me direcionou para ela. Até o tema de hoje é Missão na Selva de Pedra. Minha filha, explique por que você escolheu esse tema, Ariane, por favor. Bom, para começar, me lembro de Jesus falando ali em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Muitas vezes a gente pensa na missão no aspecto dos confins da terra, viajar para muito longe, para um lugar onde tem um povoado distante, mas nós também temos o contexto onde Jesus, né? Em Mateus 9, tanto que ele começou, né, fala tanto em Jerusalém, em Mateus 9:35, fala que e percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós temos um convidado que é um médico missionário, mas também existem vários, né, contextos dentro da cidade, das grandes cidades, em que nós podemos atuar como missionários. E nós podemos aprender muito com a experiência de quem está vivendo isso nesse momento, que é o nosso convidado de hoje, Januário Farias. Pois é, hoje a gente vai falar sobre missão urbana. Quais são os desafios que nós enfrentamos para evangelizar uma grande cidade multicultural, ou uma cidade que não precisa ser tão grande, mas que, ao ser uma cidade em que você se desloca de forma diferente, que você não vive num contexto pequeno de comunidade, a gente sabe que já é diferente, que as estratégias são diferentes, que Deus tem planos diferentes que nos levam para o mesmo lugar, claro. E a primeira pergunta que eu preciso fazer hoje para todos vocês e para nós, para você que está ouvindo em casa, é como é que a gente pode usar a nossa profissão, né, que a gente escolheu para fazer nessa cidade, para abençoar ou alcançar outras pessoas. Evangelizar outras pessoas, digamos assim. Então vamos lá. Eu acho que antes de falar especificamente da obra médico-missionária, a gente tem que falar realmente, como vocês colocaram, para qualquer profissão, né? Essa semana eu vinha pensando
Acho que quando a gente é mais jovem, acho que todo mundo passa, né, por essa fase, querer mudar o mundo, querer transformar, fazer alguma coisa muito relevante, alguma coisa que mude o destino das pessoas no mundo, né? E às vezes a gente esquece que Deus nos deu uma parte do mundo. Aquela parte do mundo com que você tem contato todos os dias, muitas vezes através da sua profissão, é a parte do mundo que Deus te deu para mudar, né? Enfim, se você puder, tiver uma missão que vai mudar o mundo também, né, como grandes homens tiveram, grandes homens da Bíblia, grandes homens da história da igreja, grandes homens até hoje, né, em suas áreas respectivas, tudo bem. Mas nós também temos uma parte do mundo ao nosso redor. E você vai entrar em contato com essa parte do mundo muitas vezes através da sua profissão, durante boa parte do horário comercial que você está. Então, independente do que você faz, você vai ter contato com pessoas que estão precisando de um abraço, que estão precisando de consolo espiritual, que estão precisando ser abençoadas, e elas podem ser abençoadas pelo seu contato se você comunicar amor. Se você comunicar amor e se você tiver a perspicácia de saber que você não está ali para vender uma sandália, que você não está ali para consertar um carro, que você não está ali para consertar uma pia. Você pode estar ali para fazer todas essas coisas também. Mas, acima de tudo, você está ali para abençoar a vida daquela pessoa. Às vezes, olhar, abraçar, se você comunicar amor para essa pessoa, você vai estar abençoando a vida dela. Acho que isso é um começo. Né? Marias, essa semana eu fui numa loja que é cliente minha lá do meu trabalho, e quando eu cheguei lá tinha um bolo de livro missionário no balcão. E eu perguntei se eles eram da igreja, eles disseram que não, mas o jovem tinha passado lá e tinha pedido para deixar aqueles livros lá e disse que era de graça. Todo mundo que passava ia comprar lá na loja pegava um. É mais ou menos isso que você está falando. Por onde ia, abençoa. Mesmo, fantástico. Eu acho que às vezes a gente perde o senso do que a gente está fazendo, né? E a gente acaba colocando em primeiro lugar a tarefa, né? O que você veio fazer? Eu vim. E você bota a tarefa em primeiro lugar. Vim consertar seu carro. Mas não você não veio fazer isso. Você não foi fazer isso. Você foi abençoar. Você foi comunicar amor. Você foi. Secundariamente, você vai consertar o carro, vai consertar, enfim, o que quer que seja. E eu não sei, às vezes eu penso que a gente acabou, por muito tempo, fazendo uma visão muito estreita da grande comissão que nós recebemos. Né? A ordem que Jesus Cristo nos deu na grande comissão, o texto, todo mundo lembra do texto clássico, né? Lá de Mateus capítulo 28, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho da criatura, batizando-os, ensinando tudo que vos tem ensinado, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente às vezes pensa que cumprir a missão é somente pregar o evangelho. Lógico, pregar o evangelho é a própria essência da missão. Né? E a maior necessidade do ser humano é o evangelho. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas isso não significa que apenas o evangelho deve ser o foco do cumprimento da missão. Existem outras necessidades a ser supridas. Existe gente passando fome. Existe gente passando frio. Né? E a gente vai lá para Mateus 25. Né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive enfermo e doente. Estive enfermo e preso e me visitastes. Né? Então, vai além. Ajudar as pessoas, comunicar amor, relacionar-se com elas, ser uma bênção para as pessoas, trazer felicidade, trazer bênção sobre as suas asas para a vida de outras pessoas, faz parte da missão, tanto quanto como pregar o evangelho. E será, Farias, que qualquer profissão a gente pode fazer isso, né? Algumas pessoas podem se perguntar, mas eu não tenho aquelas profissões características. Por exemplo, eu não sou médico, não sou psicóloga,
eu não sou, digamos, professor. Professor, isso. Né? Eu não faço nenhuma dessas coisas, eu trabalho aqui numa loja, ou seja lá o que for, ou limpando a rua. Às vezes a pessoa pode achar que essa missão é para determinadas funções e que outras não, né? E aí eu penso agora aqui, será que é de fato assim? Ou em tudo que fizermos, eu acho que deixou claro o seu discurso, na verdade, eu estou fazendo uma pergunta quase que retórica, né? Porque em tudo que fizermos, nós podemos demonstrar amor, né? E isso, você falando aqui, aí eu já paralisei, né? Refletindo sobre isso. E, de fato, antes, se a gente tiver em mente que antes da tarefa, porque a tarefa realmente chega a um ponto que a gente se assoberba de trabalho, né? Fica focado nas muitas tarefas, em algumas profissões isso é extenuante, né? Bastante pesado, digamos assim, mesmo sejam trabalhos braçais ou trabalhos que exigem mais esforço mental, mas a gente fica tão envolvido com a tarefa e acaba esquecendo do humano, né? O relacionamento interpessoal ali, em que nas pequenas coisas nós podemos ser missionários, levar esse amor, claro, tendo sempre em mente que o amor é a pessoa, que o amor é Deus, e que quando nós manifestamos nossos atos de amor com as pessoas, nós estamos manifestando o próprio Deus, expressando o caráter dele, né? Os atributos divinos por meio do nosso relacionamento. Mas eu queria aqui retomar o que eu falei. Tem profissão específica para ser missionário na cidade? Com certeza não, né? Assim, a gente. Eu gosto sempre de enfatizar uma área relativamente pouco comentada dos escritos do Espírito de Profecia, que Ellen White fala, as nossas cidades têm que ser advertidas o mais rápido possível. Né? Tem um monte, milhões de pessoas apinhadas nesses lugares de grande concentração demográfica. Elas precisam de orientação, elas precisam do evangelho, elas precisam de salvação. E o que estamos fazendo por isso? Né? Nós temos um chamado para pregar as cidades. Né? É bem verdade que nós também temos um chamado para sair das cidades. Assim, bom, isso é uma coisa que a gente precisaria de mais tempo para avaliar aqui com calma. Mas o que é preciso que a gente entenda é que uma coisa não invalida a outra. Né? As cidades precisam ser advertidas. O ideal seria você advertir a cidade morando no campo. Nem sempre isso é possível. Né? Então, nós temos uma imensa quantidade de pessoas morando nas cidades que precisam ouvir o evangelho. E, gente, tem várias formas da gente fazer isso. E nada melhor do que a profissão, né? O Espírito Profecia destaca que isso é a forma através da qual você vai ter contato com mais pessoas. Né? Imagine a quantidade de tempo que você passa realizando sua profissão. Né? Você vai ter contato com as pessoas. Lógico que tem algumas profissões que é mais fácil, tem algumas profissões que são mais difíceis, tem algumas profissões que o contato é mais prolongado com a pessoa, tem algumas profissões que o contato é mais curto. Né? Lógico que você apresenta a obra médica como sendo o instrumento mais eficaz para fazer evangelismo nas cidades. Né? E, aliás, eu fico muito lisonjeado porque ela escreveu naquela época que os melhores médicos deveriam ser destinados às grandes cidades. Né? Então, eu li esse texto aí essa semana e disse, olha só, acho que eu posso me gabar, porque cidade maior que essa não tem, né? No Brasil. Então. Marca, eu tinha que estar aqui para dar essa gargalhada também. Então, eu acho que eu posso me gabar, né? Bom, ou então ele ia rir ou ele ia dizer, não, então foi um erro, né? Tem que ser devolvido. Gente, o Januário tá falando nisso e eu lembrei de uma coisa assim bem especial sobre essa coisa da profissão, né? Nós temos uma amiga que tem um restaurante aqui em São Paulo, um restaurante vegano e tal.
E é impressionante o que ela faz no restaurante dela. Assim, de servir, de evangelizar as pessoas. No restaurante, a gente fica impressionada. Ela tem um grupo de estudos da Bíblia no restaurante dela, de pessoas que foram lá comer. E a gente fica olhando assim e vendo isso, né? Como o poder de Deus, ele está na vida das pessoas. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante que o pastor Carani falou, que ele falou assim, Deus não lhe dá poder para transformar a vida da pessoa. Deus lhe dá poder para que você testemunhe através da sua vida para as outras pessoas. E eu acho que a questão de evangelizar nas cidades, e aí eu quero que vocês falem sobre isso, né? Acho que a questão de evangelizar nas cidades, através da sua profissão, eu acho que é mais fácil. Porque é como o nosso convidado falou, você vai ter contato com mais pessoas, né? Então, a gente precisa entender esse processo de que Deus ele está o tempo todo nos dando poder para testemunhar e transformar a vida das pessoas através de contatos mínimos, né? Eu acho que tudo depende da forma como a gente se coloca à disposição de Deus, né? Acho que parte daí, parte da disposição de se deixar ser usado. Eu acredito, assim, na verdade, avaliando agora, ouvindo vocês falando, eu percebo que a maior parte, se não quase que a totalidade dos contatos missionários que eu tenho, são no trabalho, né? Sempre acontecem no trabalho. É uma classe bíblica que a gente faz com os alunos, né? Eu sou professora do ensino básico, então, assim, é sempre através de classe bíblica que a gente monta num horário à parte. Até uma vez foi curioso, tem uma amiga minha que agora é minha amiga, e a gente começou a conversar sobre as coisas da Bíblia. Eu não sabia que ela era religiosa, assim, que ela tinha interesse, mas a gente começou a conversar, e aí eu levava um bolinho que Emiso gosta de fazer. Ele faz um bolo que eu não entendo o bolo dele, não tem quase Emiso, ingrediente. gente, é o digníssimo dela, tá? É o meu digníssimo, exatamente. E ele faz bolo, tipo E essa assim, informação é Bolos nova de para mistério. geral. Essa informação é nova para geral. Vou saber que, inclusive, me eu fizeram um sei. convite, eu já sei o que eu quero experimentar quando for visitar este casal. pois é, pode acreditar, é diet. O negócio dele é uma coisa, totalmente assim, é um negócio de louco. E aí, essa minha amiga, ela gostou muito. Ela gostou mesmo desse bolo, e aí a gente, aproveitando, aí toda tarde que eu me encontrava com ela, eu levava esse bolo que ele fazia, e aí a gente foi conversando, e a gente comia o bolo, ia conversando e falando sobre Deus, e aí a gente acabou fazendo, sim, alguns estudos. Acabou que a pandemia interrompeu um pouco isso, e o fato de que ela viajou, mas é sempre no trabalho. O trabalho é o púlpito. O trabalho Você falou. Veja como Você falou. interessante o que você colocou. Desculpa, eu cortei alguém aí, né? Não, eu ia fazer uma pergunta sobre a pandemia, mas depois eu falo, que ela falou em pandemia e eu lembrei de uma pergunta aqui importante sobre isso. Mas Veja pode como é falar. interessante. Outra coisa que você colocou aí, essa experiência, ela retrata a obra médico-missionária. E aí vem uma outra coisa que está muito na cabeça das pessoas, que você precisa ser médico para fazer a obra médico-missionária. É claro que não. Se você souber fazer um alimento saudável, e hoje isso não é mais dificuldade para ninguém, tá aí um monte de canais na internet, no YouTube, só você querer ter paciência. Nosso amigo Ricardo Fioravante aí não coloca nenhuma receita que leve mais de 5 minutos para ser preparada, né, no canal dele, o Bambu Chuveiroso. Então, assim, se você souber fazer, nem precisa saber fazer, se você comprar uma comida saudável, isso faz parte da obra médico-missionária. Na hora que você apresenta uma comida saborosa e saudável para uma pessoa, e para algumas pessoas que estão doentes, isso a gente tem uma legião de histórias que eu poderia contar aqui para vocês. Se você apresenta, às vezes comendo uma vez, às vezes a pessoa já se sente melhor. E ela quer saber qual é a fonte daquela comida. Gente, essa minha amiga, ela tem fibromialgia. Então, ela estava num processo de comer só comidas saudáveis. Então, eu ia levando e eu aproveitei a onda. Então, casou uma coisa com a outra. Mas é exatamente isso, gente.
Quando Jesus, se você olhar o texto dos evangelhos, você vai ver que aproximadamente um terço do texto mostra Jesus curando. Se você prestar atenção no resto do texto, você vai vê-lo com mais frequência comendo do que pregando. São duas coisas que a gente tem a oportunidade de fazer e você não precisa ser médico para fazer. Você vai ser médico para apresentar para alguém uma comida saudável, para apresentar para alguém uma alimentação saborosa e saudável e falar que foi Deus que deu aquele alimento, foi Deus que criou aquele alimento e é Deus que sara. Os princípios da obra médico-missionária são dois. É fazer com que a pessoa se lembre que Deus é a fonte da cura, então ela olhe para cima na hora de ser curada, e fazer ela perceber que ela também tem uma parte a fazer. Seja alimentação saudável, seja exercício físico, seja, né, entra a questão dos 8 remédios naturais. Esses são os dois pilares, esses são os dois pilares da obra médico-missionária. Claro, sendo médico, eu tenho mais liberdade, mais conhecimento para falar sobre essas coisas, mas para apresentar esses dois conceitos, você não precisa ser médico, né? E essa é uma estratégia muito eficiente. E aí eu deixo para vocês aqui 2 livros de Ellen White que ela fala extensamente sobre a mensagem às cidades, né? Um deles chama o Ministério das Cidades, né? E o outro chama Ministério Médico Missionário Urbano, né? Ela fala extensamente sobre como a gente pode evangelizar nas cidades, né? Mas isso é uma coisa que precisa ficar na cabeça de todo mundo. A obra médico-missionária não ficou só para os médicos, para os enfermeiros, para os ministros. Na verdade, é chegado o momento, né, que todo membro da igreja, todo cidadão do reino, deve lançar mão e fazer uso da obra médico-missionária, de acordo com as suas capacidades, né? Isso também é uma citação do Espírito de Profecia que estou colocando aqui, né? Pois é, gente, a gente tá falando dessa questão da missão urbana e de usar a nossa profissão. Só que aí vamos entrar em outro contexto. A gente tá falando que a gente tá numa cidade, uma cidade grande, que você evangeliza através da sua profissão. Tá, mas esse ano quase todo mundo fez home office. O ano passado, quer dizer, olha, eu ainda tô em 2020. Meu Deus, misericórdia. E aí a gente queria fazer uma pergunta especial para você, Januário, sobre essa sua experiência em meio à pandemia. Como foi estar na linha de frente? Aí eu peço, né, esse momento ao resto da bancada para fazer essa pergunta a ele. Como foi viver essa experiência em meio à pandemia, na linha de frente e com esse desejo de cumprir essa missão evangelística dentro dessa grande cidade que é São Paulo? Ela faz essa pergunta de maneira simbólica, né, retórica, porque ela viu Claro. como foi. Né? Não, eu não estava no hospital. Estava no hospital. Você que tem que dizer como foi que você continuou evangelizando as pessoas, porque assim, seus pacientes estavam, para lembrar isso, né? A gente sabe que a Covid ela era extremamente agressiva para algumas pessoas, então assim, o que a gente sabe é que, como ele estava numa UTI, pelo menos eu sei, ele estava numa UTI, então a maioria dos pacientes dele estava sem condições de conversar com ele. Então ele não tinha como evangelizar essa pessoa, né? Mas aí tem a equipe médica, tem a família dessas pessoas. É sobre isso que a gente está falando. A realidade da pandemia dificultou muito, né? Assim, tudo que estava sendo programado no sentido missionário, né? A gente geralmente tem a missão. A aglomeração está no centro da missão, né? O relacionamento, comer em conjunto, né? É uma frase meio subversiva para a gente falar em 2020, 2021, mas a aglomeração é o coração da missão, né? A gente aglomera, a gente abraça, a gente ora, a gente chora, né? Então a gente teve que adaptar, né, toda a missão. No hospital a gente também teve dificuldade, né? Como é que eu vou abrir um texto bíblico ali, todo empacotado, né, dentro de 2 capotes impermeáveis, com luva, com face shield, E aí chegou a hora do texto bíblico estar na cabeça, né? Que não dava para abrir a Bíblia, nem para pegar a Bíblia do celular em algumas ocasiões, né?
E aí chegou a hora da gente lembrar daquilo que o nosso mestre falou, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Chegou a hora de puxar o texto de cabeça, né? Chegou a hora de sorrir por baixo da máscara, de falar de esperança para quem está ali, de orar antes de entubar, de orar com quem está ouvindo a gente, com quem está consciente. Chegou o momento de sofrer, né? A pandemia foi um momento sofrido. O meu chefe falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: eu nunca pensei que chegaria a ver todas as igrejas fechadas e as instituições médicas adventistas abertas, né? Sendo a única instituição adventista aberta por muito tempo durante a pandemia foram as instituições de natureza hospitalar, né? Até as nossas clínicas de educação e saúde eles tiveram que fechar por um tempo, né? Foi muito difícil, foi uma experiência profundamente estressante, né? Assim, sair de casa, eu brinco que era sair de casa cantando aquele trecho do hino nacional, né? Se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Porque se fosse para ter medo, a gente tinha que ficar em casa, né? E nós perdemos alguns colegas, a rede adventista perdeu alguns médicos durante essa pandemia, né? Aqui em São Paulo, especificamente, não morreu ninguém, mas nós perdemos colegas no Hospital Adventista do Rio de Janeiro, nós perdemos colegas no Peru. Então, assim, foi uma experiência profundamente estressante. A gente ficou sobrecarregado de trabalho porque não tinha gente suficiente para dar plantão, as escalas caindo porque os colegas adoeciam e tinham que ficar isolados em casa para não transmitir para mais gente. Nós vimos muita gente morrer, e muita gente morrer de maneira progressiva, né? Então, e de maneira rápida, né? Alguns são tomados de assalto, né? A Covid é muito agressiva para algumas pessoas. Para a maioria das pessoas não é, mas para algumas pessoas é uma doença que progride em 24, 48, 72 horas, da piora para a morte, né? Então, foi um momento da gente readaptar tudo, foi um momento muito tenso, e foi um momento de botar em prática o que é ser cristão, que é realmente confiar a vida nas mãos do Senhor e ter a confiança e a certeza que Ele está no controle. Foi um momento de orar com a equipe, né, com a equipe médica, um momento de orar com os pacientes que podiam nos ouvir, com aqueles que aceitavam, né? E foi um momento também de colher muitas bênçãos. O estilo missionário mudou. Eu nunca participei de tantas videoconferências. Então, hoje eu continuo estudando a Bíblia com pessoas, mas agora eu estudo a Bíblia mais por videoconferência do que pessoalmente, né? E acabou que agora é uma coisa interessante porque eu agora trabalho por videoconferência com pessoas que estão distantes, né? Então, eu estudo a Bíblia com gente que está aí no Rio Grande do Norte, estudo a Bíblia com gente que está em outros lugares, né? Isso abriu um grande leque de possibilidades missionárias também nesse sentido. E o outro ponto é que o Covid também nos abre um espaço para a obra médico-missionária, porque os remédios naturais previnem, eles previnem a infecção por Covid, né? Então, lógico, nem tudo, nada na vida é 100%, mas se a pessoa tiver uma vida saudável, ela tem uma chance melhor de não adoecer ou de não apresentar formas graves do coronavírus, né? Então, a gente está também tentando abordar esse ponto. Realmente uma experiência muito desafiadora, né? Pelo que nos parece, porque se para quem estava em casa, trabalhando em casa, sem contato com pessoas doentes, já foi amedrontador, principalmente no começo, por não saber exatamente do que se tratava, como acontecia, o que era que estava
vindo ao mundo, né? Mas ainda, para quem estava nesse contato frequente, né? Eu acho que é uma experiência de guerra, né? É tipo uma missão na selva mesmo, que você sai, na guerra você vai e você não sabe se volta, né? E eu acredito que a experiência dessa missão, como você relatou, é semelhante. Ah, me peguei cantando esse trecho do hino nacional algumas vezes, né? Não teme quem te adora a própria morte, né? Tentar se motivar, né? Eu estava aqui ouvindo você falar, Fariz, e assim, o senso de gratidão que eu tenho por vocês, vocês da área da saúde, assim, eu não tenho nem como expressar, acho muito bonito o que vocês têm feito, né? E essa pandemia realmente veio para nos desafiar, né? Você falou aí que estava dando estudos bíblicos para pessoas aqui, eu também estou passando pela mesma experiência, eu estou dando estudo para pessoas no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma coisa que para mim parecia inimaginável, né? E agora a gente está vivendo essas experiências totalmente novas, mas disso fica certamente a gratidão por vocês que estão saindo, indo à luta mesmo, como a Mariane falou, indo para a guerra, né? E assim, fica esse senso de gratidão, porque Deus com certeza usa vocês e vem protegendo também, né? Porque pelo que a gente vê da letalidade do que está acontecendo agora, talvez fosse a verdade é que muitos mais pudessem ir e estão sendo poupados, graças a Deus, né? Então, assim, só esse senso de gratidão eu queria expressar aqui publicamente. Obrigado. A gente acabou. Era impossível, né, falar de uma missão na cidade, nessa selva de pedras, sem falar nesse momento de pandemia. Não é só o único desafio, não é o único desafio de evangelizar em grandes cidades. A gente sabe disso. A gente sabe que o distanciamento das pessoas, a forma como as pessoas lidam com a religião é diferente, assim. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, nas suas profissões, tiveram que mudar de foco durante a missão. E eu queria saber de vocês como foi para vocês. Januário falou um pouco, né, como foi para ele, mas eu queria também que vocês falassem, o outro pessoal da bancada falasse como foi para vocês esse momento de ter que cumprir sua missão, mesmo não estando presencialmente na vida dessas pessoas que vocês têm contato através da profissão de vocês, por exemplo, que é uma coisa que a gente colocou em foco aqui hoje. Para mim, particularmente, foi um ano muito estressante. Então, muitos colegas saíram de home office e eu não saí, eu continuei trabalhando. E eu, com uma neném pequena, saindo para trabalhar e usando todo o equipamento de segurança para poder atender os clientes. Eu trabalho numa instituição financeira e, ao mesmo tempo, vendo pessoas doentes, familiares, e tendo que prestar auxílio sem, sem poder trazer para casa, né? Casa da pequena. Mas Deus foi bondoso, bondoso demais comigo, todos. E mesmo diante de tudo isso, eu consigo ver um Deus amoroso que vai nos salvar no fim de tudo. Amém. Foi um período, né, em que muitas pessoas ficaram fragilizadas, né, de todas as formas, financeiramente, emocionalmente, e o nosso contato principal precisou ser ser virtual, né, ser por meio de tecnologias digitais. E, como foi bem falado aqui, não foi fácil, mas me fez lembrar o que Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, né? Que diz que para a gente pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Acho que é bem a experiência de estar na cidade e usar as oportunidades. Eu falo oportunidades e não oportunidades, né? Situações mais inusitadas, para manifestar, como no início Farias falou, né? Sobre manifestar o amor para as pessoas.
Eu, como professora, né, tive experiências assim de ver alunos que estavam muito fragilizados emocionalmente, poder falar uma palavra de conforto, ou mesmo o fato de dar um pouco mais de atenção para tirar dúvidas e tudo mais, faz a pessoa se sentir mais acolhida. A oportunidade, muitas vezes, é o momento que você vai falar com alguém, é o momento que você vai interagir com alguma pessoa. Expressando no nosso procedimento, né? Tanto que Paulo dá as instruções claras para Timóteo, né? Para ele ser na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, ele ser um exemplo. E eu acredito que é muito disso, a gente aproveitar cada oportunidade, falando e vivendo o evangelho em que nós cremos. Para mim, a experiência foi muito parecida com o que ela falou, né? Como eu já tinha comentado, agora, eu nunca imaginei que, como professora do Estado, né, a gente estaria dando aula online. Isso, para mim, foi algo assim, para mim, uma realidade que talvez fosse acontecer daqui a 15, 20 anos, acabou acontecendo agora. E a gente percebeu muitos alunos que realmente estão passando por dificuldades terríveis, né? Mas a gente, como a Ariane falou, a nossa oportunidade é virtual, né? Então a gente aproveita toda vez que ela aparece. E é a forma como a gente vai tentando ajudar a suprir também algumas necessidades materiais que algumas pessoas estão precisando nesse momento, né? Aqui no podcast a gente sempre lembra, na nossa conversa, sobre os conselhos que a gente daria aos jovens. Né? Será que nós acreditamos que o podcast é ouvido mais por jovens, né? Jovens entre... De 0 a 100, jovens de 0 a 100 anos. Pode ser, ótimo, muito bom. Depois a gente passa as estatísticas aí, quem está ouvindo o podcast. Ótimo, perfeito. Então, a gente sempre fala de conselhos que a gente daria aos jovens. E eu queria hoje encerrar o podcast perguntando a vocês, não só o nosso convidado, mas também a nossa bancada maravilhosa, qual é o conselho que vocês dariam para os jovens que querem viver uma missão, não estar em missão, né? Viver a missão na vida, na profissão, nas grandes cidades, porque a gente sabe que existem evangelismos que são feitos em pequenas cidades, que existem evangelismos que são feitos, por exemplo, como a Luzeiro, né, que é um barco que vai para comunidades ribeirinhas. A gente sabe que tem outras missões que funcionam em comunidades distantes, em cidades pequenas, mas o que vocês diriam para os jovens que estão se preparando, até para escolher uma profissão, para servir a Deus nessas grandes cidades através da profissão deles? Já que a gente ficou nesse tema, eu acho importante que a gente continue nesse raciocínio aí. O que vocês diriam para eles, gente? Deixa eu começar para ver se Farias termina. Eu acho importante deixar claro para os jovens que a cidade, para quem quer fazer evangelismo na sua vida, na cidade onde mora, a cidade é muito ampla e tem necessidade de todos os tipos de pessoas e profissões. Nem todo mundo precisa de um médico, nem todo mundo precisa de um fisioterapeuta, ou de um contador, ou de um psicólogo, mas dentro da sua área de atuação, alguém precisa de você. E você tem que estar disposto a estar lá para essa pessoa. Então, Jesus é médico, Jesus é professor, Jesus é contador, Jesus é psicólogo. Tudo que você pensar, Jesus é educador físico. Então, todo mundo tem área de atuação dentro do evangelismo do reino de Deus. Então, se coloca à disposição. Verdade. Quando Jesus quer abraçar alguém, é o seu braço que ele quer usar, né? Quando ele quer falar com alguém, são as suas pernas e a sua boca que ele quer usar. Então, você que é jovem, dentro, como a Rafael falou, dentro da sua esfera de ação, você pode, sim, fazer a diferença. E o caminho quanto mais a gente conversa com Jesus, mais a gente quer falar das coisas que a gente conversou com ele, né? Se a gente não tem essa experiência, vai esfriando o nosso desejo de falar sobre isso. Por quê? Porque não está dentro do nosso coração. Mas quanto mais contato, experiências de conversar com Deus nós tivermos, mais vamos querer falar e contagiar outras pessoas com isso. Pegando aí um gancho nesse conceito da necessidade, né, que o Rafael falou, tem um conceito interessante dentro da saúde pública.
na medicina, o que a gente vê é que sempre existe uma geração enganada. O que eu estou falando com uma geração enganada? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Todo mundo hoje sabe que fumar faz mal à saúde, né? Mas os nossos avós não sabiam disso, né? Então eu tenho pacientes, eu já tive paciente que olhou para mim e disse: a gente foi enganado, né? Vocês agora sabem, a gente não sabia, né? A geração seguinte, talvez, né, uma geração mais recente, foi a questão da obesidade, né? Por muito tempo ninguém soube que fazia mal e tal. Agora a gente já sabe mais. Sabe qual é o engano da nossa geração, da geração atual, né? Uma coisa que faz muito mal à saúde, a maior parte das pessoas não sabe ainda. A gente já tem muito trabalho científico mostrando isso, evidência científica de altíssima qualidade. É uma das coisas que, inclusive, tem mais impacto até do que algumas outras coisas clássicas. É a solidão. A solidão, hoje, é considerada o maior fator de risco para a morte em 10 anos. Em alguns estudos, ele chegou a ter mais impacto do que o sedentarismo. E em alguns estudos, até mais impacto do que o próprio hábito de fumar. E todos nós podemos ser remédio para a solidão de alguém. A solidão é o grande mal, epidemiologicamente falando, né, falando em termos de saúde pública, ela é o grande mal da saúde mental das grandes cidades. Toda grande cidade tem muita gente passando por solidão. É gente que deixou os pais na cidade menor, é gente que deixou sua família no campo, é gente que migrou de outra região. Aqui em São Paulo, então, você imagina que a gente tem de gente fazendo especialização, faculdade, residência, que veio para morar só, né? A solidão. A solidão é uma das maiores necessidades hoje das grandes cidades. E você pode ser o remédio que Deus quer usar para suprir a necessidade de alguém, né? Para suprir essa necessidade de companhia, como a Ariane falou, do abraço, né? Jesus quer ser a resposta a essa necessidade dessas pessoas, né? Mas o instrumento que ele tem somos nós, né? E nós precisamos nos colocar como instrumento nas mãos dele. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos receber o Espírito Santo, exatamente para sermos a resposta à necessidade das outras pessoas. E veja só como pode ser mais simples, né? Talvez você não saiba o tratamento de uma doença, talvez você não saiba alguma coisa muito complexa relativa à necessidade de uma pessoa, mas você com certeza vai saber remediar a solidão dela, sendo uma boa companhia, comunicando amor através do poder do Espírito Santo. Que bênção. Então a gente poderia dizer que uma missão numa grande cidade, uma missão urbana, ela passa pela questão de você ser alguém para alguém, né? Que é o que Jesus era. Que ele foi enquanto ele esteve aqui, ele foi alguém para muitas pessoas. Achei bem importante essa reflexão. E eu queria chamar você para orar conosco agora, para a gente encerrar nosso encontro de hoje e pedir que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, cada um de vocês que vão ouvir esse podcast, que você seja abençoado, que Deus te dê aquilo que você precisa. E eu queria pedir nesse momento que Januário orasse por isso, pelas pessoas, por nós, pelos aqueles que ainda precisam descobrir o que devem fazer da vida e como Deus quer usá-los. Vamos orar? Pai amado, nosso Deus eterno, nessa tarde nós pedimos que nos dê o Espírito Santo. Ele é a nossa maior necessidade. Ele é tudo de que precisamos. Nós queremos, desejamos receber o Espírito Santo para sermos transformados à tua imagem, para ter poder para amar as pessoas, para suprir as necessidades das pessoas e para sermos instrumentos em tuas mãos para comunicar amor às pessoas que estão ao nosso redor. Encha-nos com o teu Espírito Santo. Nós queremos mudar e transformar, talvez não o mundo inteiro, mas aquele pedaço do mundo que o Senhor deixou ao nosso redor. Nós queremos deixar ali a marca do teu Espírito Santo.
Portanto, use-nos. Nessa tarde, queremos receber Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, como a razão das nossas vidas. Te pedimos o teu abraço, o teu carinho e a tua companhia. No nome poderoso e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Gente, muito bom estar com vocês, viu? Então, esse foi o F5, um podcast pensado para recarregar nossa vida espiritual e lembrar que a missão, seja numa selva de verdade, seja numa selva de pedra, foi dada a todos nós. É isso, até a próxima.